Pesquisa aponta uma ampla vantagem do presidente na disputa em 2026. Veja. Desse jeito vai ser outra lapada. E a gente volta a falar da pesquisa Datafolha, que saiu agora há pouco, e trouxe então resultados de um eventual segundo turno entre o presidente Lula, que vai tentar o 4º mandato, e o senador Flávio Bolsonaro, que confirmou ontem a pré-candidatura à presidência depois do aval do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Matheus Dias contava pra gente um pouco sobre essa pesquisa e agora volta então para falar mais um pouquinho. Com você, Matheus. Estamos de volta então, Bia, jornalismo ao vivo é assim, né? Boa tarde de novo para você, a quem nos acompanha. Um ótimo sábado, então não se fala sobre outra coisa desde que ontem Jair Bolsonaro indicou o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, à corrida presidencial então do ano que vem. Esse ano todo, todas as expectativas eram sobre o anúncio de quem faria então essa rivalidade com Lula pela cadeira de presidente do país. Lula que tenta o 4º mandato então, e agora Flávio Bolsonaro será o rival. A pesquisa do Datafolha saiu hoje, Bia, com a expectativa para as projeções, né, do que poderia ser esse segundo turno, já que é tido quase como certo pelo Datafolha que essa eleição vá para o segundo turno. E no segundo turno, Lula ganha em larga vantagem do rival Flávio Bolsonaro por 15 pontos de diferença, mas não só ele, em todas os prognósticos ali, todos os possíveis rivais, Lula também ganharia. Isso porque a pesquisa foi feita, Bia, isso é importante frisar, na terça-feira até quinta-feira passada. Então, do dia 2 ao dia 4, o anúncio de Flávio Bolsonaro como essa pessoa que vai protagonizar a eleição pela direita foi feito ontem, na sexta-feira, um dia depois que a pesquisa tinha sido encerrada, então. Por isso, os dados ainda são apenas prognósticos. Mas o fato é que mais de 2.000 pessoas em 113 municípios foram ouvidas e, no embate principal, então, Lula e Flávio Bolsonaro, a disputa é vencida por Lula com 13 pontos de vantagem. Lula, então, venceria com 51% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro teria 36%. Isso ante a última pesquisa do Datafolha, era de 48% a 37%. Lula ganhou, então, cerca de 3% a mais ali nessa vantagem. Quando vista, então, pelo irmão de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o terceiro filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, Eduardo teria uma vantagem até um pouquinho menor em relação ao irmão, quando comparado a Lula. Lula teria 52% contra 35% de Eduardo. Quem teria um pouco mais de chance nessa corrida no segundo turno, segundo a pesquisa do Datafolha, seria a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, viu, Bia? A Michele teria 39% das intenções de voto, enquanto Lula 50%. Agora, no caso dos governadores da direita, a gente fala principalmente de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Muito se falou dele durante todo o ano, que poderia ser essa pessoa escolhida para ser o sucessor de Bolsonaro na direita. Não foi o que aconteceu. Bolsonaro escolheu o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, mas Tarcísio é ainda um dos nomes cotados para encabeçar a eleição pelo Centrão, pelo Partido dos Republicanos. Então, Tarcísio tem um prognóstico um pouco melhor nessa disputa. Lula venceria mesmo assim com 47% dos votos, Tarcísio com 42%. Isso tudo, claro, todos esses dados avaliando um possível segundo turno, antes que o nome de Flávio foi colocado em pauta ontem, né, Bia? Agora, um ponto, talvez, um dos mais importantes, para que esses números estejam dessa forma, para que a vantagem de Lula não seja ainda maior e para que a disputa pelo lado bolsonarista também não seja um pouco mais párea, são os dados de rejeição. Isso porque parte da pesquisa do Datafolha foi avaliando se os entrevistados votariam ou não em certos nomes, e segundo a pesquisa, 45% dos eleitores rejeitam de toda forma o sobrenome Bolsonaro, independente de quem esteja ali no comando ali, seja Jair Bolsonaro, que está inelegível e preso na sede da Polícia Federal, ou qualquer um dos filhos dele, assim como a ex-primeira-dama. No caso de Lula também é páreo, a rejeição de Lula é 44% pelos eleitores. Agora vale lembrar, né, Bia, que isso são apenas prognósticos, tudo muda depois do anúncio de ontem. Agora que Flávio foi colocado então como o nome da direita, talvez os eleitores que partiriam para Michele ou para o Eduardo partam para o lado de Flávio Bolsonaro. No lado de Lula, talvez quem ainda tinha alguma dúvida sobre quem votar, agora tem certeza que os principais nomes, pelo menos divulgados até agora, sem contar Tarcísio, que ainda diz estar focado no governo do estado e na tentativa da reeleição, agora os principais nomes e a quem as pessoas vão votar em A ou B,
é Lula ou Flávio Bolsonaro, né, Bia? É isso mesmo, Matheus Dias, com todos os detalhes e vários cenários diferentes dessa pesquisa Datafolha fresquinha que saiu agora há pouco. Obrigada, Matheus, por todas as informações. São muitas análises possíveis de serem feitas. Lembrando, então, mais uma vez, como disse o Matheus, pesquisa Datafolha que tentou entender e conversou com o eleitorado brasileiro antes da divulgação, da oficialização do nome do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Pesquisa do dia 2 ao dia 4, ontem, dia 5, nós tivemos essa notícia. Então, como bem colocou nosso repórter aqui em São Paulo, isso vai mudando conforme os anúncios vão acontecendo e conforme a política vai acontecendo, tudo muda muito.